processo de software. Ok, estamos gravando. Então, como eu estava dizendo antes de começar a gravação, a gente sai dos detalhes e volta para a engenharia de software mais geral, né? E lembrando aqui que a gente tem uma ideia, né, de construção da engenharia de software lá das partes interessadas, né? Então, a nossa pirâmide, eu posso voltar a ela rapidamente, antes de começar a aula, rapidamente sendo só uma perspectiva, mas na verdade demorando para achar aqui, ó, o slide, né? Ok. Né? Então a gente já passou pelas partes interessadas, por valor, por uma introdução à qualidade, agora a gente vai chegar. Já falamos aqui de alguns métodos. Para falar de processo, a gente falou de um método BPMN, né? Agora a gente vai falar de uma ferramenta, a gente vai falar de processo, né? E vai falar do processo de software. O processo de software, então, ele está aqui no modo de trabalho, né? No CEMAT, né, uma das nossas referências principais para a construção desse curso, o processo de software aparece no modo de trabalho. Certo? Então, aqui a gente tem... olha só, nós temos a nossa pirâmide aqui na aula. Tinha até esquecido disso. Então a gente está chegando aqui. E na verdade o curso de engenharia de software, né, ele reforça essa ideia aqui da construção e depois ele basicamente exemplifica métodos práticos e ferramentas. Né? Apesar de a gente escolher algumas, né, mas a verdade é que nós temos que entender bastante essa base da pirâmide, que é mais geral, né, e entender que a ponta da pirâmide, elas são escolhas, né, e vão evoluindo mais rápido e mudando e saindo novas versões dessas coisas, enquanto que as noções de partes interessadas, valor, qualidade, a noção evolui de maneira mais lenta, né, no sentido que são coisas mais fundamentadas, né? Pode mudar um método de avaliar a qualidade, mas o que é qualidade, né? O que é valor realmente, né? E quem são as partes interessadas e o que elas estão interessadas. Isso são de natureza de mais longo prazo, né? Apesar de existir evoluções na compreensão dessas coisas. E o processo fica no nível intermediário, já sujeito a modismos, como a gente vai ver, né? Então, os termos básicos aqui, né? No início se falava muito de ciclo de vida de software, né? Esse termo foi um pouco abandonado atualmente, né? Substituído não de maneira completamente, mas parte do significado disso, né? A gente passou a tratar como processo. Então, o ciclo de vida, né, é a compreensão da evolução de um sistema, produto ou serviço ou qualquer outra coisa, né, da sua concepção até o fim do uso, né? Isso leva a modelos de ciclo de vida, né? E esses modelos de ciclo de vida, maneiras de compreender como é o ciclo de vida, eles nos levam a criar o que a gente chama o americano chama de framework, né? A gente chama arcabouços ou a gente caixas vazias, talvez a gente possa explicar, né? Que interpretam ou deixam que nós escolhamos processos, né? E atividades que são relacionadas com esse ciclo de vida, né? O ciclo de vida é normalmente organizado em estágios ou em fases, né? Então funciona como uma referência comum para a comunicação e entendimento do que está acontecendo, né? Então o ciclo de vida começa lá, quando a gente imagina que pode precisar de um software, até o dia que o software para de funcionar, e a gente depois pode fazer uma análise a posteriori de como foi, né, usado. E aí um dia ele é esquecido, né? Então aí acabou o ciclo de vida dele realmente. Essa definição vem da ISO 12207, que é uma norma sobre processos, né? Já na versão 2017. Né? Então, um modelo de ciclo de vida para um sistema de software,
né? E todo sistema de software tem um ciclo de vida, né? Não interessa o seu modelo, ele vai ter um ciclo de vida, ele vai começar a funcionar, pode morrer até antes de ser implantado. A gente viu que existem vários softwares que nunca foram usados, né? Ou que nunca foram colocados em produção, que o projeto terminou no meio, né? O ciclo de vida pode ser representado, né, como um modelo abstrato, né, que fala da necessidade e do ponto que está esse software na sua vida, né? Vou corrigir aqui a palavra conceitualização online, né? Então vai lá, né, da conceitualização ao descarte, né? E para esse ciclo de vida acontecer, né, as pessoas, a organização, elas têm que gerenciar o software, né, e executar as ações necessárias para ir avançando no ciclo de vida, né? Usando o quê? Usando os processos. Então, os processos são, de uma maneira a entender, né, a forma de controlar e fazer o software progredir no seu ciclo de vida. Então, os detalhes do ciclo de vida, né, são expressos por meio dos processos. Seus resultados, relações e sequência que eles acontecem, né? Então, vão aparecer na ISO 207 vários processos que são os processos ligados ao software. Existem vários processos ligados ao software. O de desenvolvimento, que é o que a gente fala mais, a gente vai discutir mais no curso, até por causa do nível em que nós estamos, é apenas um deles. Então, o processo de software, como todo processo, é uma sequência de passos realizados para um determinado propósito. A gente viu isso nas aulas anteriores, né? E no caso do software, obviamente, é um conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias, ou seja, a gente tem propostas a fazer as coisas, as atividades que devem ser feitas, métodos e práticas para realizá-las por meio de tecnologias, né? Ou por meio de ferramentas, para a gente ficar na nossa linguagem aqui, né? Que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e produtos relacionados. A documentação, né, do software também vai ter um processo ali relacionado, né? Um processo de engenharia de software, então, ele é um conjunto de passos parcialmente ordenados, relacionados com artefatos, pessoas, recursos, estruturas organizacionais e restrições. Tudo isso tem que ser descrito para a gente ter realmente a descrição completa de um processo de software. Apesar do que a gente muitas vezes faz descrições mais simples, porque a gente está no momento de aprendizado, né? A gente não está no momento de utilização, certo? Então é a forma de entender. Mas a gente pode, na verdade, para executar um processo, como todo processo de negócio, né, e esse é o nosso processo de negócio, ou os processos do nosso negócio, né, que é fazer software, a gente vai ter que fazer descrições mais detalhadas do que a gente vai, em geral, mostrar aqui, porque a gente vai ter que falar por quem está fazendo isso, né? Qual é o suporte necessário para ele fazer, quais são as entradas, quais são as saídas, né? Isso dificilmente a gente vai encontrar uma descrição tão detalhada disso, a não ser nas definições realmente de processos usados em padrões, né? Como as definições do processo unificado, né? Feitas agora pela IBM, né? Mas pela Rational, né? Inicialmente, né, e definições mais bem dadas por grupos que desejam, ou internamente em empresas, né, que querem que a coisa siga de uma certa forma, então define tudo que a empresa ou organização, pode ser uma organização governamental, não governamental, qualquer tipo de organização faça. Então, a primeira coisa que a gente tem que. Então, a gente separou, né? Eu tenho o ciclo de vida, que é uma visão geral de como o próprio software evolui, né? E que dentro desse ciclo de vida a gente tem mais detalhamento, que é dado na forma de processos, certo? Processos que acontecem para realizar coisas no ciclo de vida, por exemplo, para retirar um software de funcionamento, né? Ou para comprar um software, a gente tem processos específicos, né? Esses processos ocorrem, mas ele corre em instâncias. E as instâncias do processo são os projetos, certo?
Então, o projeto ele ocorre em um tempo determinado, né? E os nossos projetos de software, a gente aprendeu, né, que eles têm que seguir processos, porque se eles não seguirem processos, eles são feitos de maneira ad hoc, né? E a gente se perde, né, na construção desse projeto. Então, geralmente, o nosso plano de projeto, né, ele parte da consideração de um processo. Né? Isso é uma espécie de evolução que aparece na engenharia de software, talvez até bem cedo, mas que fica bem clara, é uma evolução que vai se introduzindo na engenharia de software, esse entendimento, né, que nós não projetamos coisas como a engenharia projeta, porque a engenharia mais ou menos já sabe como fazer, certo? E empresas de projetos, elas têm os seus processos, mas muitas vezes esses processos não estão tão documentados, né, porque você tem uma espécie de modelo de projeto. Né? Como eu faço um projeto? Faz assim. Na engenharia de software, na nossa discussão de como se deve fazer software, nós levamos a considerar os projetos como instâncias de execução de um processo. Né? E o processo, então, é um conjunto de regras que definem, de alguma forma, né, mais ou menos precisa, mais ou menos detalhada, de acordo com a organização que a gente está, né, como um projeto deve ser executado. Ok? Então valia a pena até aqui eu no momento não devo ter, mas eu já tive, né, um desenho, né, que mostra essa hierarquia. Né? No jargão da orientação a objeto, então a gente tem o projeto é uma instância de um processo. Né? E o processo é adequado de maneira que os projetos sejam feitos sempre de maneira semelhante. E alguém, inclusive, possa sair de um projeto para outro, né, e entender, eu sei em que parte eu estou do meu processo. E aí que a gente vai ter esse processo, né, definido de acordo com um modelo de processo, certo? Que é uma ideia um pouco mais abstrata de processo que diz, olha, o seu processo deve ter esses passos. É uma filosofia de construção de processo que um pouquinho mais abstrata, aqui eu falei também chamou, mas um pouquinho mais abstrata é um ciclo de vida. Né? Eu não acho que também é a mesma coisa exatamente um modelo de processo como um ciclo de vida, mas o Raul, que é de onde eu tirei essa definição, o Raul Václavic, né, ou Václavic, né, ele tem razão. Né? Quer dizer, a gente vai ficando mais abstrato, a gente sai do processo para o modelo de processo que atende a um ciclo de vida. Mas, novamente, né, falando que no ciclo de vida você tem vários processos. Né? Então, o que a gente tem aqui, né, a gente poderia ter um desenho que eu devia ter feito, né, é o seguinte, ó, nós temos aqui os ciclos de vida do software. Ele é interpretado de alguma maneira. Tá? Isso aqui é o ciclo de vida mesmo. Né? Aí você vai ter aqui um modelo de ciclo de vida. Que a gente geralmente não usa, essa caixinha aqui não é usada. A gente vai falar, eu tenho um ciclo de vida. Né? Esse ciclo de vida, ele leva à exigência, né, ele tem vários processos dentro dele. Processo, processo, processo. Todos esses processos a gente chama lá na ISO 12207, que é a norma que fala de processos, então a gente adota esse linguajar, forma que a gente chama o processo de software. Mas eles não são realmente, né, processos, eles também são modelos de processo. Eles não estão instanciados ainda, né?
Então, daqui eles são mais ou menos recomendações, né, do que deve ser feito, né? E aqui você tira processos que são adotados, né? Processo. O que é um processo aqui? Aqui pode ser um processo de venda, por exemplo, de compra, né? Vou botar o de compra que é o mais comum depois do desenvolvimento, né? Processos de compra, processo de desenvolvimento, tá? Processo de desenvolvimento, né? Esse aqui é o processo mesmo que a sua empresa adota, né? Adotado pela organização. Aqui nesse negócio, nessa história, a gente pode ter vários níveis, tá? Então, por exemplo, pode ter uma empresa mundial que ela tem um processo padrão que ele é adaptado, né, para uma condição local. Então, aqui eu também tenho vários níveis, vários níveis, onde as coisas vão ficando cada vez mais detalhadas. Quanto maior a organização, mais formas de desenvolver ela vai ter, né? Por exemplo, ela pode ter dois processos de desenvolvimento que seguem algumas regras, né? Tem o Scrum aqui e eu tenho o processo unificado aqui, tá? E esses projetos, eles estão instanciados, eles nunca ocorrem, né? A gente nunca faz um processo, a gente faz um projeto, né? A instância, a execução do projeto, a gente precisa escrever como projetos. Isso é uma característica que ficou bem clara e demorou anos para ser desenvolvida assim, e talvez nunca com um marco fixo, que isso é a grande verdade. Simplesmente as pessoas foram entendendo, escrevendo. Eu não me lembro de uma publicação que fala, isso aqui é assim, então a gente tem que pensar assim, né? As pessoas foram mostrando, por exemplo, tem um momento lá que se mostra, né, que uma organização pode ter vários níveis de processo, né? Mas, basicamente, a gente tem essa ideia que a gente tem modelo de processo, projeto. Mas essa ideia que eu falo para vocês, ela é muito mais detalhada na prática, né? E a verdade é que empresas que têm isso mal gerenciado, elas só têm projetos, né? Cada projeto ela faz de um jeito, adota um processo de uma maneira meio bagunçada, e a gente vai falar que essas empresas têm pouca maturidade, né? Elas não são empresas que conseguem repetir os projetos de sucesso com uma certa garantia, né? E quando a empresa tem tudo bem definido, ela tem e ela consegue controlar esse processo e otimizar e melhorar o processo, né? A gente diz, olha, essa empresa tem grande maturidade. Então aqui aparece, né, ao longo do tempo, o conceito de maturidade da organização em função de como ela gerencia o processo. Então, o processo ele descreve as atividades e tarefas, né? E a gente viu essas atividades sendo descritas em BPMN, né? Essas atividades, na prática, eu preciso de algumas informações, né? E as informações básicas, né, elas estão aqui, né? Ok. Primeiro eu preciso de saber o nome do processo, o que ele faz, né? Ou o nome da tia e o nome, e aí a gente vai ter, pode ser possivelmente tem fase, mas a gente precisa saber o nome da atividade, né? E a sequência, né? Aqui está faltando, né, a sequência, né? E eu preciso saber, depois eu vou querer saber recursos alocados, né? Artefatos que eu preciso para fazer o processo, a atividade, artefatos que a atividade gera, né? Aí eu posso colocar, né, as pessoas ou os papéis que eu vou ter, os participantes, né? Então essas informações vão sendo alocadas, quanto mais detalhe, né? Quanto mais detalhe, melhor está definido o meu processo, né? Se você falar, esse desenho aqui, geralmente eu vou mostrar aqui para vocês desenhos de processos que não contêm toda a informação, né? Ou só contém uma informação principal. Então, o que a gente pode ver sobre esses processos, né? Primeiro, né, por que eu tenho processo? Porque eu tenho uma organização que tem que fazer as coisas com sucesso, né? E a gente sabe que é muito difícil fazer software. A gente viu várias vezes no curso, eu dou exemplos, inclusive, de
problemas que foram resolvidos ou que não foram resolvidos. No início do curso eu mostrei lá projetos que fracassam, gastam muito dinheiro, né? Então eu preciso treinar essas pessoas que trabalham para mim para produzir bem, e quando eu tenho um processo bem compreendido, eu diminuo o tempo de treinamento, né? Os produtos saem mais bem uniformizados, ou seja, meus produtos de software têm uma certa consistência, né? E eu posso aprender, né? Se eu sei o que eu estou fazendo e sei o resultado do que eu fiz, eu posso analisar as relações entre o que eu estou fazendo e os resultados e corrigir a forma do que eu estou fazendo. A gente escreve aí, capitalizar experiências, né? Corrigir o processo ou evoluir o processo, para a gente não falar de erro, né? Para melhores resultados. Ok? Né? E aí a gente fala, mas ok, mas quais são as coisas principais do processo? Ora, principalmente, né, você tem que dizer, né, como essas tarefas, né, estão relacionadas, né, então para isso eu escolho procedimentos e métodos, né, o Scrum relaciona essas tarefas de uma forma, o XP de outra forma, né. As pessoas que vão participar do processo, que a gente vai provavelmente falar de papéis, né, e as ferramentas e equipamentos necessários para o processo, né. Esses papéis aqui implicam em um conhecimento, ou melhor, em competências. E aí eu vou fazer uma diferença importante daqui a pouco, né? Então, quando eu falo em pessoas, né, eu falo em competências. E o que são competências? Eu vou mandar uma transparência para frente aqui, eu vou poder fazer agora, mostrar o que são competências, né? Então, competências, elas levam em consideração o conhecimento teórico, né? É o saber de como deve ser feito, é a habilidade, é a prática, é o saber fazer, né? É o know-how, né? E a atitude, né? É o querer fazer, é o gostar de fazer, né? Então, as competências, elas foram em certos momentos, no Brasil, elas ganharam o acrônimo CHA, né? De conhecimento, habilidade e atitude. Mais modernamente, né, há menos tempo, né, a gente incluiu aqui outros conceitos. Tá? Que conceitos são esses? Né? A gente tem o conceito de valores. Então a pessoa faz buscando os valores corretos daquele projeto. Então aparece aí, né? Aparece aqui um V, né? Um V, né? E mais correntemente aí as pessoas falam de um E, né? Só que esse E, né, não está bem definido. Cada autor fala uma coisa. Então eu gosto, por exemplo, de experiência, mas já apareceu, já vi entorno, contexto que está lá, né? E aparecem vários valores aqui. Então a gente vai. E aí é como se vocês. Na verdade, esse pessoal gosta de acrônimo, né? Então é como se eles estivessem buscando. Ah, eu já tenho chá, botei o V, ficou ruim, então vou falar de chave. E aí, chave, eles ficam procurando no Brasil um E para isso, né? Qual é a chave do negócio? Ah, a chave é conhecimento, habilidade, prática, conhecimento, habilidade, atitude, valores
experiência, o entorno, né? Então esse é aqui já virou assim uma tentativa. Na verdade, parece que o efeito é o contrário, né? Mas então, se vocês escutarem a competência chá, vocês sabem, as pessoas têm que saber como é, ter a competência teórica que você aprende na academia, né? Você tem que ter a habilidade que você aprende no trabalho, né? Nos estágios, né? Nos laboratórios, né? E você tem a atitude, você tem que gostar. Você tem que querer fazer aquilo, você tem que sentir que aquilo faz sentido para você. Então, quando a gente fala de papéis, a gente está falando de pessoas que têm essa competência. Eu prefiro, esse aqui é bem melhor. Vou escrever de novo aqui, né? Se o processo não for entendido, então as pessoas mais ou menos não sabem o que tem que fazer naquele momento, né? Por isso a importância do processo. Então, quando a gente define um processo, a gente quer definir essas atividades para as pessoas saberem o que vão fazer, né? Principalmente se elas estão numa organização grande, porque eu tenho várias pessoas fazendo as mesmas coisas em projetos diferentes. E para eu poder fazer a gestão da organização, né, eu não posso ter cada coisa acontecendo de um jeito, cada projeto de um jeito, porque eu não posso saber, meu Deus, eu estou trabalhando bem ou estou trabalhando mal? Se cada projeto é feito de um jeito, eu não vou entender isso, né? Então, eu preciso de consistência entre os vários projetos em desenvolvimento da mesma organização. Além disso, se eu tenho um processo, né, o que eu tenho? Eu tenho imediatamente a capacidade de identificar pontos de verificação, né? Então, eu posso olhar, né, vou pegar aqui um desenho para mim, né? Eu posso olhar o que está acontecendo e saber em que passo eu estou, né? Então, se eu olho para um processo, por exemplo, se eu olho para o processo linear, né, que vai aparecer aqui agora, opa, apareceu no lugar errado, vamos cortar aqui, ó. Se eu olho para um processo linear, né, eu posso falar, então eu posso compreender, né, esse processo aqui é um processo ruim, né, está em cascata, que a gente chama, né? Mas eu sei, eu posso controlar onde? Aqui eu tenho um ponto de controle, ó. Acabou a minha comunicação, né? Aprovei. Então eu tenho pontos de controle aqui. Nesse nível, né? Nesse nível que eu estou dizendo, né? Esses são meus pontos de controle, né? Para ter outros pontos de controle, né? Eu tenho que entrar dentro dessas caixinhas. Pontos de controle para esse nível de descrição. Eu só posso saber, ó, não comecei, comecei. Acabei, né? Acabei. Eu posso saber, não, eu posso olhar aqui para dentro e buscar, né? E buscar percentuais de completude. Né? Posso, né? Mas aqui nesse momento, olhando por esse nível, eu só tenho a capacidade de falar, ó, mudei de fase, né? Mudei de atividade, mudei de tarefa. Talvez a gente pudesse descrever isso aqui como subprocessos, né? Ficasse mais elegante, né? Isso aqui é um subprocesso, né? Vou mudar os desenhos para isso. Né? São subprocessos. Vê que eu estou me apropriando agora da linguagem BPMN para ter um discurso melhor, né? Mais claro do que a gente está falando. Então, aqui, ó, é melhor tratar essas coisas como subprocessos, porque aqui dentro ocorre muita coisa, né? Então, através do ciclo de vida, né, se eu entendo o desenvolvimento como algo que vai em etapas e nunca volta atrás, eu posso desenhar assim, né? Então, um processo ele vai incluir uma boa definição, vai falar todas as atividades, né, todos os recursos que eu preciso para esse processo, né, os produtos intermediários e finais, né,
os subprocessos com hierarquia organizada de algum modo, né? Critérios de entrada e saída para cada atividade, uma sequência de atividades, né? E um conjunto de diretrizes que explicam, não basta o nome, né? Eu tenho que explicar o que é essa atividade. E para cada atividade também restrições que eu tenho sobre ela e controles, do tipo programação, só posso usar Java, né? Coisas assim, eu vou lá definir o meu processo. Vou dizer, olha só, em certo momento de desenvolvimento do software, né, você tem que fazer uma modelagem de informação. Aí, mais dentro daquela caixinha modelagem de informação, eu vou colocar, levantar requisitos de informação, né, e outras caixinhas ali. Em algum momento vai ter lá, criar um modelo conceitual e eu vou dizer, restrição, tem que ser usado, né, o modelo entidade de relacionamento. E se eu estou numa empresa, eu vou falar, tem que ser usado a ferramenta e vou escolher uma ferramenta, Ruin, né, Paradigm, Visual Paradigm, ou outra ferramenta, MySQL Workbench, outra ferramenta que permita a construção do modelo de entidades de relacionamento. Então, com isso eu vou ter um entendimento comum, né? Eu vou poder olhar para o processo e ver, isso aqui está naturalmente errado, porque a ordem está errada. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo, que foi feita uma descrição errada de um processo, né? Encontrar e avaliar atividades que podem melhorar o processo, mais adequadas, né? E criar processos particulares, porque eu vejo, não precisa, eu tenho um processo grandão lá, né? E eu falo, eu não preciso fazer essa e essa atividade, porque eu não tenho isso no meu software, né? Ou eu não tenho justificativa para esse processo calculado para um projeto de 100 pessoas, com um projeto que vai usar 5 pessoas, né? Não tem justificativa para fazer tanta coisa. Isso é um discurso que eu faço sempre, né? Cuidado quando você lê uma descrição de um processo geral, né? Porque ela é feita para empresas que podem fazer tudo aquilo. E muitas vezes não é o nosso caso. Na maioria das vezes, não é o nosso caso. Nós temos a restrição financeira nos nossos projetos. O nosso processo mais comum, né, de trabalhar é o processo de desenvolvimento de software, certo? Então, entre os processos que existem, um processo muito importante é o de desenvolvimento de software, porque é difícil desenvolver software, né? O segundo processo que é mais detalhado, ou que é mais trabalhado, é o processo de aquisição de software, certo? O processo de compra, né? Então, esses são os dois primeiros processos, normalmente, que as normas ou as normalizações ou as padronizações dentro das empresas são feitas. Tá? Por quê? Porque você faz software de um jeito, né? Mas muitas empresas, inclusive, pouco fazem software, mas elas têm que saber como comprar esse software. Né? E aí a gente tem outros conceitos que a gente pode chamar, né? O primeiro é a capacidade do seu processo, ou seja, a capacidade do seu processo significa o seguinte: você desenha, você projeta um processo para alcançar certos resultados, certo? Então, o seu projeto tem uma capacidade. A questão é que você tem que seguir bem esse processo, né, para você alcançar essa capacidade. Então, você vai ter o desempenho do processo de software, ok? E se você consegue ter uma maneira de melhorar esse desempenho, primeiro garantir esse desempenho e depois melhorar esse desempenho, então você tem a maturidade do processo de software. Então a gente podia adicionar aqui, né, que a maturidade começa com a garantia do desempenho ou a gestão. É melhor falar assim, a gente pode falar aqui, a gestão do desempenho. E ela subjui entre a garantia e a melhoria do desempenho. Isso aqui é mais, né? Aqui é mais maduro, mais maduro. Né? E a gente pode entender isso. Né? O Pressman, que é uma boa referência em engenharia de software, talvez a mais completa, ou sempre foi a mais completa, né? Então a gente tem dois grandes livros de engenharia de software atualmente, que é o livro do Pressman e é o livro do Somerville, pelo menos na cultura brasileira, né? São livros bastante completos, são livros grandes também, né? A gente tem aqui, né, um modelo genérico, tá?
E o Pressman, ele fala que tem atividades de arcabouço, quer dizer, são as atividades que fazem realmente as coisas, tá? E tem atividades que são de guarda-chuva e que elas apoiam a execução. Não tem menos importância. Sem as atividades de guarda-chuva, você não vai chegar a um sucesso do seu projeto, né? Ou seja, o seu processo não vai ser bem desempenhado. Mas tem atividades que realmente não produzem, elas controlam ou elas apoiam a produção, né? Então a gente tem aqui produção, controle, monitoração, controle e apoio à produção, né? Se a gente não fizer o de baixo, né? Essencial para produzir. Se a gente não fizer as atividades de guarda-chuva, a gente não vai ter capacidade de entender, né, o que a gente está fazendo no nosso trabalho, né? Então, o desenho do Pressman é esse aqui. Ele fala, olha, eu tenho meu arcabouço, né, meu quadro todo do processo, né? As atividades guarda-chuva, elas suportam o acontecimento, né? Suportam a execução das atividades que são naturais do processo, né? Que são as atividades de framework ou atividades de arcabouço, né? Essas atividades, elas têm tarefas a serem feitas, produtos a serem entregues, né? E coisas do tipo, né? Isso vai sendo definido hierarquicamente, né? Você vai dar de mais alto nível até um ponto que você fala, ó, faz isso aqui. Para o Pressman, ele define 5 atividades básicas para fazer um projeto andar. Isso é totalmente arbitrário, tá? E na prática ele também está introduzindo, né, a fase de comunicação em vários processos, né, que não falaram disso, tá? Então a comunicação realmente acontece antes do projeto, né? E ele é uma fase bastante importante do nosso projeto, ok? Então, esse aí é a visão genérica do que é um processo, né? E essa visão pode ser vista, né? Deve ser vista, né, a visão do Pressman, né? Com o seguinte cuidado: isso aqui existe, mas muitas vezes os processos que a gente vai ler, eles não é mapeado, porque isso é uma fase, algumas vezes, ela é antes do projeto. É interessante que numa versão lá bem antiga do Pressman, talvez na primeira ou na segunda edição, ele tinha uma tabela que eu nunca mais consegui encontrar, mas tirada de dados do governo, de um artigo do governo, que dizia o seguinte: para projetos de pequenos até grandes, né, se o projeto valia 100%, tá, a preparação ela valia 8% adicionais. Se o projeto era enorme, isso aqui varia a 20% adicional. Ou seja, para decidir começar um projeto enorme, realmente, você tem quase que ter um outro projeto, porque você vai gastar 20% de todos os recursos, de tempo, dinheiro, pessoas, para conseguir encarar esse projeto, né? Já no projeto menor, essa discussão ocupa 8%. Okay? Você pode imaginar aí que é a negociação que vai começar um projeto, e esse recurso aqui é o tempo, por exemplo. Então, esse era um dado bastante interessante, mas é um dado antigo que eu não consegui recuperar ainda, né? Nem o dado, nem o Pressman. Eu não sei se tem alguém fazendo uma pergunta. Sim, o Marcos. Só um comentário, professor. É interessante observar que se o tamanho do processo já cresceu e esse percentual é relativo ao tamanho do processo, então 8% no processo enorme já seria maior do que o 8% dos outros processos. Ou seja, na verdade, cresce Já exponencialmente. seria maior que os 100% dos outros projetos. Possivelmente maior até do que o 100% do outro projeto, né? Então, assim, se o enorme fosse 8%, já seria equivalente a um projeto inteiro, de qualquer forma. Mas é mais do que isso. É 20%, mas é 20% de um processo enorme.
Exatamente. E aí, provavelmente tem uma curva aqui, né? O que deve acontecer deve ter uma curva aqui, né? Não pula de 8 para 20, né? Deve ter uma curva assim que você está falando, ó, essa curva provavelmente é assim, e provavelmente é assim mesmo, tá? Porque a gente sabe que os efeitos em processo são exponenciais na área de software, né? E boa observação. É, na verdade, o que você vai ver, por exemplo, projetos enormes, a gente tem exemplos, basicamente, por exemplo, na NASA, né? No departamento. A gente está falando de coisa muito grande mesmo, tipo assim, vou fazer um projeto para o Homem à Lua, né? Tipo o projeto Athena, né? Não é só um projeto de software, né? Mas só o projeto de software já é enorme, vamos dizer assim, né? Significa que provavelmente você vai ter que fazer um projeto para o projeto, né? Um pré-projeto para fazer o projeto, às vezes um pré-projeto para fazer um projeto para fazer um projeto. Né? Que se repete aqui até nas nossas normas brasileiras, que muitas vezes tem que fazer um projeto executivo para poder executar o projeto. Antes de fazer um prédio, por exemplo, uma estrada, você vai fazer uma concorrência, você faz um projeto executivo. Até se devia fazer uma concorrência para o projeto executivo. Só que para fazer a concorrência do projeto executivo, você tem que fazer um termo de referência. Né? Então, é o que acontece. Vou criar uma transparência aqui. Então, o que acontece para um projeto que tem concorrência no Brasil, né? Onde é que eu estou aqui? Estou na 25. Só para mostrar como isso é real, tá? Projetos do governo, né? Dependendo quando mais caros, precisam de licitação e até concorrência internacional, né? Muito caro tem que ser internacional. E aí você vai fazer um termo, então você vai construir. Vou até escrever. Termo de referência para um projeto executivo a partir do projeto executivo faz outra concorrência. Quem fez o projeto, quem fez o projeto executivo não pode entrar. E aí você faz o projeto. Né? Então a gente tem. E aí, para fazer uma referência, né, um termo de referência, muitas vezes você tem uma discussão do termo de referência. Então, o que a gente está chamando aqui de projeto, né, é só esse pedacinho aqui. Esse pedação, né? Isso aqui tá maior parte do custo. Só que tem um custo enorme, né? Que a gente vê que é o custo do projeto executivo, custo secundário, mas tem um custo enorme ligado a essas coisas, que geralmente não são contados, né? Custos não, vou botar aqui, necessariamente contados. Porque a gente tem mania de achar, né? Não sei se o Marcos até tem um comentário interessante, talvez ele tenha um comentário interessante, que essas coisas não custam. Né? Porque as organizações têm como defeito, né, desconsiderar o custo interno. O que você acha que já viu? Você tem algum comentário, Marcos? Aí seria uma coisa interessante. E até algumas organizações passaram a cobrar internamente, elas têm uma economia interna para você poder cobrar o custo interno. Então, se você pede algo para alguém, você tem que dizer, estou pagando o seu trabalho, o seu salário. Fala aí. Dois pontos que eu queria mencionar. Um é quando a gente pensa de maneira externa, quando você é um consultor externo e precisa contabilizar esse tipo de custo, isso causa um espanto, às vezes. As pessoas desconsideram como que é custoso escrever, principalmente quando você está usando uma metodologia como o PMBOK, por exemplo, que tem
uma centena, tá? São 17 termos que a gente estava discutindo antes, até nesse curso. As pessoas desconsideram quanto que é custoso em termos de horas para gerar esses documentos. Então, Inclusive as horas dela. Ela fala, não, eu estou pagando só o consultor. Mas não, você está pagando toda a sua equipe para sentar com o consultor. pois é, e muitas vezes parar atividades produtivas importantes e até quando você mostra estimativas no cronograma de quando as coisas vão ficar prontas, mas por que isso aqui vai levar uma semana? Porque tem que construir esse documento aqui. E o cara acha que é trivial. Fala assim, mas a gente nunca fez isso. De fato, é por isso que você está chamando um consultor Você está externo. repagando, né? Então, isso é um ponto. A outra coisa, lá na CIC da Dutra, isso tem mais de 10 anos, eles fizeram uma espécie de fundo para pagar custos, vamos dizer assim, não previstos de projetos, que eu achei a coisa mais assim, escabrosa possível. Eles não conseguiam prever quanto que custaria parar a atividade produtiva para fazer determinados termos, mas ao invés de calcular isso, chutaram um percentual, vamos fazer um fundo de caixa para quando as coisas não saírem, porque a gente já sabe que nunca custa o que a gente acha que vai custar os projetos que a gente faz internamente. E aí a gente tem que ter um valor a mais para custear coisas que a gente não vendeu ou quedas na venda, por exemplo, ou na produção, porque a gente teve que deslocar pessoas de seus processos e isso causou outros impactos. Então, assim, eles querem fazer um projeto. Na época era um projeto da criação de uma ilha, ilha eles chamavam era uma cantina no meio da loja, literalmente no meio da loja, mas a loja é enorme, um galpão bem grande. Não sei se alguém já teve oportunidade de ir lá, também não sei se está exatamente igual, já tem bastante tempo. Mas eles queriam criar uma cantina ali no meio não era trivial de fazer, porque era literalmente um galpão, não tinha nenhuma instalação elétrica nem hidráulica que levasse subsídio para fazer uma cantina lá. E outra coisa é que, por normas de segurança, ia ficar complicado botar um sprinkler ou alguma coisa assim, porque em volta ali tem produtos que se você molhar pega mais fogo, coisas complicadas assim. Inclusive eu fui chamado junto por causa disso, porque na época eu era técnico de eletromecânica, atuava muito com o PIE, Projeto de Instalações Especiais. Aí eu me lembro que eles faziam um custo para o projeto, sendo que, além desse custo, eles botavam um percentual, vamos dizer assim, 20%, um valor gordo, porque para fazer isso, certamente vai ter que parar o fulano, vai ter que fazer isso aqui, fulano vai ter que ficar aqui com vocês para explicar como é que vai ser, e aí o trabalho dele vai ser prejudicado, e isso vai causar um custo, e a gente tem que ter um fundo para esse custo. Só que esse fundo não era calculado, era um percentual em cima do valor do projeto, era um fundo, porque eles já sabiam, por experiência, que cada vez que fazia um projeto, não custava só o valor do projeto, custava um valor a mais de parar a atividade produtiva. E eles queriam dar um valor para compensar isso. Então tá certo, quer dizer, o cara não tá, o que não tem, tem coisas que acabam funcionando como mitigação de risco, né? Isso. Olha, eu Não, tenho mas um não era risco aqui. literalmente um cálculo de risco, ou assim. Eles Tinha a experiência deles, né? é, Também, né? não, claro. Eu quero dizer assim, eles não era o valor era em cima do valor do projeto. Eu Uhum. acho que eles poderiam ter feito assim. Então, vamos ver aqui. Esse cara vai parar uma semana. Uma semana, isso aqui tem um impacto de tantas horas nessa atividade produtiva, e aí, por uma série histórica, isso aqui vai dar tanto, então é isso. Ele poderia Sim, ser. mas é mais difícil, isso custa caro, né? Com Assim, eu certeza. entendo porque a organização faz essas coisas, porque ela não tem dinheiro para fazer o projeto de descobrir quanto custa Fazer os um gastos projeto a esses, mais. quanto custa fazer o projeto. Eu tenho um exemplo interessante sobre isso, que é o seguinte: eu trabalhei num lugar, né, que ficava aberto 24 horas por dia. Então tinha biblioteca 24 horas por dia também, porque as pessoas iam trabalhar de noite, era um laboratório é o CERN, né, o Laboratório de Física de Alta Energia, o experimento roda 24 horas por dia, e aí faz com que as pessoas que trabalham de noite mudem o horário de trabalho, até mudem a vida delas, né? Então elas passam a trabalhar de noite. Tem gente que gosta também de trabalhar quando o ambiente está mais vazio, são os teóricos lá que tem teóricos à noite. Então eles tinham a biblioteca 24 horas por dia, né? Só que ter bibliotecário 24 horas por dia era caro.
Então, eles acabaram com o bibliotecário de atendimento. Até de vez em quando tinha. Né? O que eles fizeram? Eles botaram lá na biblioteca um crachá que você entrava, né? E você pegava o livro que você queria, registrava num papelzinho que você pegou o livro e jogava numa caixinha lá. Quando o bibliotecário era a hora dele, ele processava os negócios e botava no sistema. Tá? E aí, para fazer isso, eles criaram uma verba de reposição do livro sumido. Tá? Que era mais barato repor os livros, né, do que apoiar o atendimento 24 horas por dia. Então, isso aí eles fizeram a conta lá e tal, e descobriram. E as pessoas geralmente não roubavam os livros, né? As pessoas iam lá e faziam as coisas. Isso é exatamente, perfeitamente o que acontecia lá. É um exemplo totalmente análogo ao que eu falei. É uma conta de... a gente já sabe que vai dar errado em alguma quantidade. A gente Isso. estima mais ou menos essa quantidade. É mais barato fazer isso do que descobrir precisamente, no caso da É, CC, descobrir precisamente quanto que vai precisar. Ou, no caso do seu exemplo, pagar o bibliotecário. vamos lá. Acabou que a solução final foi copiar um projeto exatamente igual que tinha na CIC de Macaé. Então a gente se deslocou até lá Ah, para descobrir como é que eles fizeram para trazer para cá. Era mais barato do que pagar o pessoal para fazer todo o projeto de viabilidade, técnica, etc. daqui. famoso template zumbi. É. Vamos lá, né? E as atividades guarda-chuva? Então a gente está falando aqui, né? O projeto, né? Ele precisa então de acontecer, tem um curso. E as atividades guarda-chuva? Bom, aí você tem a gestão do projeto propriamente dito, né? Revisões técnicas do projeto de qualidade, né? Garantia de qualidade, gerência de configuração, que é uma atividade de engenharia de software, né? Preparação e produção do produto, a gerência de reusabilidade, a medição das coisas, gerência de risco, a gente tem a gerência da infraestrutura, tem várias outras coisas até que não aparecem aqui, né, mas que são importantes. Por exemplo, uma coisa que é importantíssimo em empresas, essas coisas as empresas às vezes não percebem, é a gestão da infraestrutura de desenvolvimento e operação. Se você deixar uma máquina do desenvolvedor ficar diferente de outra, aí o software começa a sair errado. Né? Porque você usa uma versão X para compilar, o outro usa uma versão. Né? Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com esses grupos, né, a primeira coisa que a gente fazia, olha, esquece, vocês estão com problema, né? Então vamos olhar aqui, ó. Ah, todas as máquinas estão diferentes, né? Por isso que dá problema aqui e não dá ali. Então a gente normalizava, né, todas as máquinas e passou a ser uma lição. Então cada vez que a gente começa um projeto, né, o que a gente faz? A gente vê todas as versões, normaliza, e se alguém quiser mudar uma versão por algum motivo, né, porque saiu uma versão nova, tem que alguém ver o que acontece no software quando rola essa versão, né, quando roda com essa versão, e aí preparar um ambiente novo, e aí todo mundo tem que pegar o ambiente. Né? E esse ambiente fica guardadinho lá, até no GitHub que a gente usava também. Então a gente tinha lá, a primeira coisa que tinha no GitHub é ambiente de produção. Ah, vai entrar no projeto? Coloca o ambiente de produção na sua máquina. Né? Ah, mas eu uso uma versão superior disso. Ah, ou volta atrás, porque o projeto é assim, ou convence o projeto a ir para frente. Aí depende se o projeto vai funcionar com a versão nova, se tem tempo de fazer isso, coisas assim. Né? Então aqui também a gente está falando num nível muito genérico aqui do Pressman. Tá? E aí o Pressman mostra fluxos de processos, tá? Genéricos, né, que ele chama, que a gente tem o linear, que a gente também chama de cascata, tá? Esse aqui chama de iterativo, mas ele desenhou assim. A gente vai ver daqui a pouco isso aqui desenhado, né? E ele fala, ó, que eu tenho o evolucionário, né? E eu tenho aqui o paralelo. E a gente vai ver aqui esses desenhos, né? Eu tentei traduzir esses desenhos mais fiéis possíveis, né? Ó, o processo linear, né? O processo iterativo, como ele fez, eu não acho esse desenho bom, né? Porque isso aqui, por exemplo, né, ele desenhou isso aqui, ó. Mas parece que ele está só desenhando mesmo, né? Na verdade, o processo iterativo, né, não é bem assim, né? O processo evolucionário, eu faço tudo uma camada, eu faço tudo outra vez, eu faço tudo outra vez. Também não acho esse um bom desenho. Lembrando que o melhor seria ser tudo subprocesso, né? E aí, quando ele desenha o processo paralelo, né, ele desenha errado. Né? Olha só como isso aqui que tem de paralelo aqui. O que é paralelo aqui? Ó? O nada com o planejamento, certo? Ele desenhou isso aqui, ó. Então esse processo aqui está errado.
Ok? Então quando a gente formaliza, e aí eu chamei isso a atenção para você ver como é ruim desenhar caixinha. Tá? Então não desenhe essa coisa, você vai fazer qualquer coisa, projeto final, propor alguma coisa para o seu chefe, não desenha caixinhas genéricas. Desenha caixinhas que têm sentido, têm um significado. Né? Esse significado é muito importante porque você consegue, opa, isso aqui está errado. Qual é o sentido de eu fazer isso? Né? Você já vê um padrão de erro aqui, né? Paralelismo com o vazio. Paralelo com nada. Né? E aqui é mais difícil de ver. Ah, eu estou fazendo um processo paralelo. Provavelmente ele queria desenhar isso aqui, né? Chegando, juntando aqui de alguma maneira. Isso, eu acredito que ele queria fazer isso, né? Mas ele não desenhou isso. Né? E na verdade, provavelmente ele queria dizer que isso aqui são várias coisas em paralelo. Né? Então ele também não desenhou isso. Né? Para desenhar isso, ele teria que botar isso aqui dentro de uma caixinha, né? Essa caixinha tinha que ser um loop, né? E aí aqui dentro iam ter duas caixinhas que iam correr em loop, não, desculpa, é paralelo, né? Então ia ser assim. Ia ser em paralelo. Aí você, então quando eu chego aqui, eu posso abrir várias instâncias em paralelo, né? De uma coisa que eu posso chamar entregar, né? E aí tem construção e implantação, várias em paralelo. Tá? Que é típico de um processo chamado FDD. Né? E aí não é nem um processo paralelo, é um processo específico que é o FDD. Né? O paralelo, provavelmente, você teria essas coisas todas ocorrendo dentro de uma caixinha que ocorre várias vezes. Aí você tem lá em paralelo, ou pelo menos depois da modelagem é interessante, tá bom assim. Okay? Então, a importância, né? Aqui eu vou botar provavelmente errado. Provavelmente tudo isso aqui, né? Construção, tinha que voltar para cá. Aqui também provavelmente tinha que voltar para cá. Então, cuidado com desenhos sem regras. Na verdade, isso aqui eu devia botar aqui, né? Desenhos sem regras. E aqui a tradução em BPMN do Pressman. E aí a gente chega ao fim dessa aula, né? Até com limite de tempo razoavelmente legal. Tem aqui uma observação do Jorge. Fala, Jorge. Só uma dúvida. Todas essas regras e conceitos, processos que a gente está vendo, são para os processos de projetar o produto e não dos processos do produto em si, certo? Certo, engenharia de software é sobre fazer o software. Não, é porque eu tenho essa dúvida do trabalho, porque tem um trabalho de BPMN e eu tenho essa dúvida a gente tem que modelar os processos desse estilo, que são os processos que a gente está usando para fazer o produto, ou a gente tem que modelar os processos que a gente espera que o nosso produto seja capaz de fazer. Eu tive essa dúvida. É porque a gente usa modelagem de processo nos dois níveis, certo? Ou seja, como organização, a gente modela os nossos processos de desenvolvimento de software, porque eles são os nossos processos de negócio, ou parte deles, ok? Quando a gente desenvolve software, apesar da gente ter que ter um processo modelado, a gente modela os processos do nosso cliente. Então, o nosso projeto, que é um projeto para o cliente, é um projeto de modelagem dos processos do cliente, ok? Então, o exercício é sobre os processos do que você vai suportar com o seu software. Ok, obrigado, professor. Tá? Ok, então, interromper a gravação.